Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Outros ao pessoal que pode fotografar sem flash. Bom, meu nome é Aparecido Belvedere, eu sou da diretoria da Casa Editora Clarim, de Matão, Estado de São Paulo. Esse memorial Caibachútio, nessa placa aqui, diz mais ou menos o valor do que significa isso. Foi fundado por ele, né, Caibachútio, em 15 de agosto de 1905. Nós vamos começar aqui, são tudo salas temáticas. Essa primeira sala chama-se Linha do Tempo. É desde o início da infância de Caibachútio até chegar a Matão e assim por diante. Bom, aqui é fácil localizar, né? Linha do Tempo, está explicando. E aqui vocês vão acompanhando, que é a infância, a família. São os pais dele. Ele ficou órfão de pai e mãe com 9 anos de idade. Na orfandade dele, dá para perceber as informações. Os estudos, ele gostava muito de música clássica também, tem alguma coisa nesse sentido. E aqui explica que no final do século XIX, concebia-se a tuberculose lá no Rio de Janeiro. Daí a razão que ele teve foi recomendado por um médico, ele só tinha 17 anos, porque naquela época, digamos assim, onde eles moravam, na Rua do Ouvidor, era o centro do Rio de Janeiro. E tinha muita influência do movimento dos franceses que estavam lá, muita boates, etc. Tudo. Então era um movimento de 24 horas, ninguém dormia ali. Ele também foi próximo à tuberculose e o médico recomendou que ele saísse do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, tudo mais, para mudar a vida dele, senão ele poderia se contaminar. Já estava numa situação bem próxima de adquirir uma tuberculose, né? Isso aqui é um fato interessante, porque consta que ele havia estudado no Colégio Dom Pedro II, que foi o primeiro colégio oficial no tempo do Império. E, naturalmente, nós tínhamos isso de ouvir dizer, e consta até na biografia dele. Mas aí, a curadora, a historiadora que organizou isso aqui, Larissa, ela resolveu ir para o Rio de Janeiro, no Centro de Documentação do Colégio Dom Pedro II, e lá localizaram, fotografaram direito tudo, que realmente ele ficou 5 anos lá. Por quê? Porque o avô dele, que ele morava com o avô dele era médico e médico lá do Império. Conseguiu uma bolsa de estudo, vamos assim dizer, para ele frequentar, ficou registrado lá. Entre entrar e sair umas 5 vezes,
5 anos ele permaneceu nesse colégio, documentado isso aí. E se formou, não se formou. Ele ficou como técnico de farmácia. Aí depois é que ele resolveu vir para o interior. Naturalmente não conhecia Araraquara, não conhecia nada. Mas houve a necessidade dele sair. Então consta que ele, no mapa, via onde que terminava a ferrovia. Na época terminava em Araraquara, nesse sentido. Ele veio até Araraquara. Então ele passou por Araraquara, foi para uma temporada rápida em Piracicaba, voltou, veio para Matão, etc. E aqui em Matão ele abriu a farmácia, Chútil. E naturalmente ele não era espírita ainda. Mas antes disso, nesse mesmo tempo, ele também se tornou, organizou a primeira Câmara Municipal de Matão. Haja vista que em 1888 ele foi eleito o primeiro intendente, na época, na atualidade, como prefeito. Por quê? Diz que foi muito importante isso, pela amizade que ele tinha com o pessoal lá da corte, lá do Rio de Janeiro, houve uma certa facilidade, que aqui pertencia a Araraquara. A partir daí, ele continuou mais um pouco, etc., até chegar um dia de estar interessado em fenômenos espíritas. Então, dentro da farmácia, que nós vamos conhecer agora, uma reprodução aí, tinha viajante da época que visitava e dizia que ele devia conhecer o espiritismo. Por quê? Porque ele sonhava muito com os avós e principalmente com os pais. Ele era católico, tanto é verdade que ele ajudou a construir a primeira capela aqui de Matão, como católico. Católico sincero. Mas tinha alguma coisa que não bateu com as informações. Ia perguntar para o padre da época, etc., mandava rezar tantos Ave Maria, tantos Padre Nosso, em vez do Pai Nosso, é Padre Nosso, pelos católicos. Em função disso, eu não resolvia, até que um viajante da farmácia que vinha, que ele já tinha amizade, conversando com ele, achou que ele devia assim, conhecer um pouco de espiritismo. Aí ele assinou o Reformador, começou com as obras básicas. Então ele ficou sabendo que aqui em Matão tinha um pessoal que se reunia para fazer umas sessões mediúnicas, mas não era espírita, já tinham parado. Então ele falou o seguinte, descobriu as pessoas, Matão era uma vila na época, descobriu as pessoas e eles disseram, nós paramos de fazer, por quê? Porque as almas que vinham queriam muita missa e vela, e eu não tinha mais dinheiro para isso, os dois médios. Ele falou, bom, com muito custo, etc., resolveram fazer. Então ele percebeu que está precisando de luz, de vela, mas não era luz de vela, era luz para a alma, para o espírito. Então a partir daí ele foi frequentando, percebendo uma série de coisas, aí começou a pegar o caminho certo e as coisas se mudaram, né? Infelizmente. Aí uma foto do Matão antiga, como é que era, a estação antiga, como é que era. Esse é um busto que está aí na praça principal, homenagem da USE e do movimento espírita, muito interessante também. Veja uma coisa, título de eleitor, ele foi um dos fundadores da Associação Comercial de Matão, está aqui. Aqui, ele organizou em abril de 31, porque havia uma ameaça de fechar as casas espíritas, principalmente a liberdade de consciência. Ele organizou um pessoal, uma carta constitucional, etc. Tal, e as coisas tomaram um rumo diferente, felizmente. Inclusive, formou também um comitê central para a liberdade de consciência do Estado de São Paulo e a coligação para o Estado leigo. E veja que está tudo documentado, tudo documentado. Então aqui é a reprodução da farmácia dele, a farmácia está na esquina. Ele está no meio com dois auxiliares.
Ele era prático farmacêutico, né? Aqui são o que ele usava para fazer as cápsulas da época, era tudo manufaturado. Aqui e mais essa parte aqui, os extratos, só para vocês terem uma ideia como é que a coisa funcionava. Outra coisa. Essa é a farmácia, a primeira, né, que não é mais esse prédio. Mais para frente lá é onde nós estamos, que era a casa dele aqui e a redação também que trabalhava aqui. Ele foi um dos fundadores do Hospital de Caridade em Matão. Tudo documentado. Foi um trabalho extraordinário, que ele fez parte disso também até hoje, né? E entre outras coisas que é muito importante, vocês vão ver agora, ele foi o fundador e mantenedor por muitos anos da Associação São Vicente de Paula. Está aqui os documentos, tudo, que é de uma instituição católica, mas os católicos tiveram problema, ele assumiu a responsabilidade, o Centro Espírita assumiu a responsabilidade e por muitos anos, consta tudo aqui nos documentos, por muitos anos ele manteve isso aí, né? Esse aqui era um dos relógios, né, da época dele. Esse relógio aqui ele é histórico, fazia parte, era muito usado na época, né? Isso estava na farmácia, inclusive, por isso que ele veio parar aqui, né? Bom, esse aqui é o quarto onde ele desencarnou. Essa é a cama que ele desencarnou, estava aqui. Criado mudo da época que tinha, o guarda-roupa, algumas peças que ele usava, gravata, camisa, que a gente conseguiu restaurar, né? Esqueci de ensinar aqui, né? Isso aqui que nós vamos ver agora, quando ele desencarnou, em 30 de janeiro de 38. Logo em seguida, Araraquara resolveu fazer, digamos assim, uma homenagem a ele. Esse é o teatro principal de Araraquara, que infelizmente não tem mais. Ficou superlotado de pessoas. Embaixo, o momento do enterro dele, que saiu daqui, dessa redação. Bom, aqui uma parte dedicado ao espiritismo mesmo, o trabalho que ele fez, né? Ele, digamos assim, tinha assim por Leon Denis, tinha uma dedicação especial pela Amada Domingos Soler, Gabriel Delane, vários da época que ele se correspondia. Daí a necessidade que ele tinha de fundar a Revista Internacional do Espiritismo. Que a Revista Internacional do Espiritismo ela foi fundada 20 anos após a fundação do Clarim. O Clarim foi 15 de agosto de 1905. Então, a partir daí, 20 anos depois, graças a Luiz Carlos de Oliveira Borges, um fazendeiro, uma cidade pequena aqui de Dourado, é que arrumou dinheiro, etc., para comprar equipamento e tudo mais, para começar a lançar a Revista Internacional do Espiritismo, porque ele recebia muitas matérias, muitas coisas do exterior, principalmente da Europa, na época que tinha um movimento de, principalmente cientistas espíritas, procurando, né, com William Crookes, né, que conseguiu a materialização do Kate King há muito tempo, e tantos outros. Então, havia essa necessidade
Ele conseguiu, felizmente, um sonho que demorou muito para ele, mas 20 anos depois ele conseguiu quem ajudasse ele, e é um pleito de reconhecimento que ele tem, sempre falava isso, escrevia inclusive, por Luiz Carlos de Oliveira Borges. Foi realmente. E ele mesmo, Luiz Carlos de Oliveira Borges, quando ele desencarnou um mês antes da primeira revista sair, não deu tempo de ver. Então aqui nós vemos uma série de coisas nesse carro aqui, que ele, já em 1930 mais ou menos, ele comprou esse carro, que usava muito para fazer palestras nas regiões. Ele está até no volante aqui. E aí nós vamos ver que ele tem carteira de motorista, tem tudo isso da época. Lá em cima ele está entre amigos. Lá em cima de tudo, já com uma certa idade, ele estava, digamos, ele gostava de sentar nos túmulos para mostrar que não havia medo de ficar perto de quem já morreu. É muito interessante, é tudo documentado, né? Nós vemos aqui. E aqui também está ele com o pessoal, ele aqui, nessa mesinha aqui de tipologia, nós vamos falar dela já um pouquinho, está mais para frente. Olha aqui, aquela foto que está lá, deve ser essa mesinha que foi restaurada. E dessa distância aqui, nessa ilustração, é que nós vamos ver o movimento da mesa. O pessoal reunido, com a mãozinha em cima, você vê a mesinha já fazendo assim, na de cima tá jogada para lá, e lá no coisa ela já subiu. Era o sistema de se comunicar na época. Letra A era uma partida, B é duas, C 3 e por aí vai. O começo do espiritismo foi assim, realmente. Quando o Caibá veio para cá, já tinha, lógico, tinha publicidade, tinha isso, aquilo. Mas ele restaurou e fez a coisa funcionar, que evidenciou que realmente isso existia, né? E aqui também é um programa radiofônico. Esse programa radiofônico aconteceu em Araraquara. Ele e uns amigos pagavam o tempo necessário para fazer palestras. Foi na década de 37 e 38. Ele fazia palestras do Espiritismo. Já naquela época, não era fácil, mas ele conseguiu divulgar. Em algumas cidades da região já pegava isso aí. Inclusive, isso aqui nós fizemos uma reprodução, era o rádio da época, que dá para ouvir aqui alguma coisa do conferências radiofônicas que foi gravado. Só que a voz não é dele, a voz é do atual diretor-presidente nosso aqui, o José Luiz Marquesan. Isso aqui é a frente do Centro Espírita. Desse jeito, vocês vão encontrar lá na Rui Barbosa, aqui perto, aqui encostado, né? 90 graus a diferença. Que nós mantemos, restauramos, etc., é coisa que nós vamos ver agora em seguida, né? E agora nós vamos ver a parte onde iniciou. Tem uma máquina gráfica lá da época que começou as primeiras impressões em Matão. Nós vamos na outra sala para conferir. Essa é a primeira impressora que ele trouxe para Matão. Na época não tinha energia elétrica. Então a gente vê que era no pedal e manual para produzir o jornal. Mas uma coisa interessante, quando ele lançou o jornal Clarim, em 15 de agosto de 1905, nenhuma gráfica de Matão, da Redondeza, queriam imprimir o jornal, por ser um jornal espírita. Então, o que ele fez? Descobriu, por um amigo, que em Taubaté, do outro lado, tinha uma gráfica, eles eram os anarquistas, e eles tinham uma simpatia pelo espiritismo. Então ele pediu, mandava, era de trem, mandava os artigos de trem, letrinha por letrinha, compunha o jornal e mandava para cá para distribuir. Isso foi assim uns 2, 3 anos que a gente tem conhecimento, foi feito em Taubaté. Depois é que veio a energia elétrica para Matão, certo? Aí começou a funcionar, porque não tinha como. Então, digamos, a energia elétrica havia necessidade de pegar uma produção maior. Aí a máquina veio, deu certo, tudo funcionou.
E ali que eu falo, que ajudou a construir a Revista Internacional do Espiritismo, o equipamento, é o José Carlos Oliveira Borges, esse grande amigo dele, de Caibachute, que morava aqui, tinha uma fazenda em Dourado, perto de Ribeirão Bonito. Lembrar vocês, essa foi a primeira oficina, né, do Clarim, tá vendo ali? Aqui é onde nós estamos agora, a redação. Aqui ela aparece, ele está na janela, inclusive, aqui, certo? E lá é um grupo de amigos, inclusive esse de barba comprida é o Leon Pita, muito conhecido no passado pela divulgação do Espiritismo. Inclusive o Leon Pita era um dos viajantes de Caibar que viajava na redondeza, assim até longe, para conseguir assinatura e renovação de assinatura. Ele foi um deles. E quem foi também um eficiente colaborador do seu Chútil foi o pai e o tio da doutora Marlene Nobre, muito conhecida no movimento espírita. Que a doutora Marlene Nobre, desencarnada recentemente, que criou a primeira Associação Médica Espírita, depois a Associação Médica Espírita do Brasil e também a Associação Médica Espírita do Exterior. Ela desencarnou uns meses atrás. Mas ela começou, por incrível que pareça, com o primeiro livro que ela leu, que a família fazia Evangelho no Lar, etc., Parábolas do Ensino de Jesus, de Caibachute. A história é mais ou menos assim. E aqui uma foto, somente quando tinha assim a época de finados, que tinha uma edição super especial, que ele encaminhava os jornais gratuitos para vários lugares do Brasil para ser distribuído nos cemitérios. E finalmente, nós vamos verificar aqui a escrivaninha que era dele e tudo mais. Isso aqui ele escrevia com máquina de escrever antiga, né? É lógico. Essa mesa, essa escrivaninha é a escrivaninha dele. Só que não era vidro, aqui era madeira. Nós passamos porque o cupim acabou estragando com tudo, né? Isso aqui é um dos artigos que ele escrevia, a letra dele mesmo, Caibachute. Naquele tempo o pessoal escrevia, tinha caligrafia na escola, exigia, né? Hoje está tudo digitalizado, a coisa tomou um rumo diferente. Aqui também aparece alguns dos livros dele com a primeira impressão, depois a impressão moderna. Então nós vemos, olha aqui, ó, Diabo e Igreja, Estudo de Fenômenos Psíquicos, Apocalipse, olha aqui. Esse é o caro forte nosso, Parábolas do Ensino de Jesus. Agora já tem uma capa moderna, não é essa aí. Olha lá. Foi em 1928 que ele lançou isso aí. Conferência radiofônica, deve ser em 1938. Isso aqui também, isso aqui é tudo capa moderna. Ele sempre foi muito laborioso, até próximo da desencarnação dele, ele sempre pautou pela divulgação do Espiritismo. Agora, muito importante, não era só divulgação, a parte social dele, importantíssima. O que ele acudia de gente, e na época doentes, gente com tuberculose, com arseníase, tudo aí afora, ele recolhia, e aqui, nesse local aqui, lá fora tem uma mesa muito grande, coberta, almoçava, jantava, todo mundo junto com eles. Inclusive, onde está a editora agora, tinha também assim, várias casinhas em madeira, que na época ele recolhia todo esse pessoal, ficava aí, tipo numa casa transitória, dando de comida, orientando, etc, tudo, até a pessoa ficar boa e sair. Na farmácia que nós vimos aí, que é aí na esquina, o que ele fazia, digamos assim, de receitas gratuitas era muito grande. Pessoa, além do mais, esse Fordinho que ele comprou, e até em charrete, ele visitava a cidade, os sítios por aí para tratar de pessoas sem cobrar um tostão. Bom, sinceramente, eu não sou matonense. Eu vim de São Paulo para cá, porque eu tive o privilégio do primeiro centro espírita que eu frequentei em São Paulo, era Centro Espírita Caibachute.
quando eu comecei a ler as obras de Caibachute, eu fiquei impressionado com a necessidade de fazer alguma coisa. E foi um dia, aí dá certo de ir para Matão, até começar a conhecer por aqui, etc. Tal. Então, para mim, só tenho que agradecer muito ao nosso querido Caibachute, que eu devo muito a ele a mudança da minha vida. Foi muito importante a orientação que ele deixou, o caminho que ele fez, o exemplo que ele deu, e a gente está tentando aos poucos pôr alguma coisa em prática. Mas conseguimos, com uma equipe boa, graças a Deus, dar continuidade na parte editorial. Quer dizer, não parar com o Jornal Clarim, nem com a Revista Internacional do Espiritismo e nem com as obras lançadas por ele, quando ele estava encarnado, e outras que surgiram. Então, só tenho que agradecer muito por ser um privilegiado de conhecer Caibachute através de um centro espírita, que, veja só, meus irmãos, na época eram amigos deles e queria fundar o centro espírita Caibachute antes do desencarne dele. Ele falou assim que não, que ele tinha medo que poderia fazer alguma coisa errada e isso ia respingar no espiritismo. Ele falou, quando eu desencarnar, vocês podem ficar à vontade. Então, veja por aí a humildade dele, a responsabilidade desse homem, que deu um exemplo muito grande de estar vivendo lá no Rio de Janeiro, no meio daquela confusão toda que tinha na época, que a cidade do Rio de Janeiro não dormia, era 24 horas, e ele largou tudo, se tornou espírita e deu o exemplo de verdadeiro espírito. Então, para mim, caro Caibachute, fico imensamente grato, sei que você está sempre perto de nós, provavelmente aqui também, ficamos imensamente gratos com a sua colaboração, com o seu exemplo, que muitos estão seguindo o seu trabalho. Deus lhe pague. Bom, meus amigos, telespectadores, nós procuramos mostrar aqui, naturalmente, rapidamente, um pouco da história do Caibachute, que foi feito naturalmente, demoramos, junto comigo, que eu sei, de pelo menos 30 anos para organizar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Nós temos também um trabalho de agendamento, que quem quiser visitar, a visitação é gratuita, é só ligar para a Casa Editora Clarim, o código aqui é 16 3382 1066, que nós, com muito prazer, poderemos marcar dia e hora para fazer a visitação. De preferência no fim de semana, de preferência, mas há casos que a gente pode atender até durante a semana. Muito obrigado por tudo, um abraço a todos, esperamos o retorno de vocês aqui com muita alegria. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.